Oi, gente. Obrigado por se juntar à Fiduc em mais esse webinário para clientes, onde a gente vai falar de cenários de gestão. Estou aqui com a Magali, minha sócia e CIO da companhia. Magali, obrigado por ter se juntado a gente. Obrigada, Pedro. Vamos começar logo compartilhando a apresentação e a gente já pula para você explicando os quadros. Falta botar perfeito, pode começar, estou vendo o quadro. Com você. Tá. Perfeito, Pedro. A gente sempre gosta de abrir essa reunião enfatizando que a Fiduc entrega uma solução de investimento. A gente não oferece um ou outro produto, mas o melhor retorno para uma carteira diversificada, respeitado o perfil de risco de cada cliente. Setembro foi um mês de aumento de aversão a risco global e, portanto, com resultados mistos para a carteira. Do lado negativo, a gente teve os desempenhos dos fundos multimercado internacional, já que o epicentro da turbulência nesse mês veio dos Estados Unidos e mais particularmente do mercado de juros. Apesar desse cenário um pouco mais difícil, a bolsa e o Fiduc Ações conseguiram registrar ganhos, o que ajudou nos resultados dos perfis. Então, aqui a gente vê, né, que o perfil conservador e balanceado registraram pequenos ganhos no mês, enquanto o perfil especialista registrou uma leve perda de menos 0,14% em setembro. É importante notar, Magali, que pelo menos 3/4 dos nossos clientes estão dentro desse perfil conservador balanceado. Tá? E, obviamente, nesse momento, nosso comitê de investimento olha para as coisas com um olhar um pouco mais conservador, e ainda assim, quem está olhando para muito longo prazo, né, que está olhando, por exemplo, para uma carteira completa em previdência, mas dentro de uma solução de previdência, olhando para o longo prazo, o que está certo, e numa carteira que nesse mês passado um pouco negativo, também está em uma posição muito melhor para capturar melhores resultados logo mais para frente. Então, isso dito, a maior parte dos nossos clientes está nas carteiras que estão acima, e aqueles que deram minimamente negativo no mês passado estão em uma posição onde que vão capturar mais valor assim que a gente estiver vendo mais a favor. Perfeito. Indo agora para os fundos, aqui a gente tem a alocação e a atribuição do renda fixa, né? O fundo rendeu 0,81% em agosto. Aqui à esquerda a gente tem a distribuição por estratégia, né? Liquidez, fundos de crédito privado CDI, fundos de crédito privado inflação. A gente nota claramente no gráfico da direita que tanto os fundos de liquidez como crédito privado mais atrelados ao CDI seguiram, de maneira geral, o CDI no mês, que foi de 0,97%, enquanto que o fundo de inflação ele subtraiu performance. Esse é aquele fundo que carrega títulos de crédito privado mais longos. Então, quando a curva de juro futuro abre, ou seja, os juros futuros aumentam, eles sofrem uma marcação negativa. A boa notícia aqui, Pedro, é que essa categoria de fundos de crédito, em geral, continua a haver uma recuperação nos spreads de crédito, que é sinal de um mercado mais tranquilo, além de ter experimentado fluxos mais estáveis ou até levemente positivos nos últimos 2 meses, o que reforça essa perspectiva de recuperação para a categoria. Indo agora para o fundo multimercado, ele caiu 0,3% em setembro. Aqui, vale lembrar que os fundos multimercados, eles fazem posições tanto no Brasil quanto no exterior, até mais no exterior do que no Brasil. Então, o que acontece no cenário externo tem uma influência grande nos resultados. Nesse mês, o pano de fundo no exterior foi esse aumento da curva longa de juros que a gente mencionou nos Estados Unidos. Isso, por sua vez, foi um resultado de dados de econômicos e inflação ainda resilientes. A gente também teve aumento do preço do petróleo. A gente até teve alguns aspectos técnicos, como aumento expressivo da oferta de títulos do governo americano, num contexto de déficit fiscal em alta,
aumentando expressivamente, então isso também colocou pressão sobre curva de juros longa. E esse movimento, que não é usual no final de um ciclo de aperto monetário, ele pressionou os juros longos no mundo inteiro, na verdade, né? Isso foi um fenômeno que se espalhou pelo mundo, inclusive no Brasil, a gente viu a abertura da curva de juros. Isso fortaleceu também o dólar americano e desencadeou uma onda de aversão a risco. Os fundos que mais sofreram foram os fundos macro, né, que aqui representam um pouco mais de 50% da nossa alocação. E eles sofreram porque as teses de investimento deles estavam mais concentradas na queda da taxa de juros global, né? E daí, né, dessas posições que decorreram as maiores perdas, tá? Mas também aqui é importante falar, Pedro, que os melhores resultados vieram daqueles fundos que a gente agregou recentemente, das estratégias, né, melhor dizendo, que a gente agregou recentemente para diversificar a carteira, que foram essas estratégias aqui de crédito e aqui, dentro dessa caixinha de quantitativo, a gente agregou um quantitativo internacional. Então, essas estratégias, como a gente pode ver aqui, elas performaram muito bem, né? Elas trazem uma diversificação, né? Elas, aliás, foram aumentadas aqui durante esse mês de setembro, num processo que a gente já havia contratado anteriormente, né? Que iríamos aumentar essa diversificação, e a gente conseguiu segurar bastante aqui esse resultado, um pouco pior nesse mês dos fundos macro. Indo agora para o fundo de ações, né? Aqui na renda variável, a gente nota que o cenário externo tem exercido maior influência sobre o mercado nos últimos meses. O fundo da Fiduc apresentou um desempenho levemente inferior ao Ibovespa, com retorno de 0,3% no mês. No ano, contudo, o fundo continua com um excesso de retorno bastante grande sobre o Ibovespa, de quase 6 pontos percentuais, é importante notar isso. Então, a gente tem conseguido entregar no ano um resultado melhor, muito melhor do que o Ibovespa, com risco menor, porque nossa volatilidade também é menor do que a volatilidade do índice. O destaque positivo aqui foi o fundo Charles River, nesse mês de setembro, né, que subiu mais de 2%. Em termos de contribuição dos setores, commodities, especialmente petróleo, foi o que mais nos ajudou, e os setores mais sensíveis à economia doméstica e ao juro, né, como era de se esperar, tiveram os piores desempenhos. Mas a Bolsa Brasileira se comportou muito bem, ela foi destaque positivo no mundo, ela segurou muito bem esse aumento da aversão ao risco, né? E conseguiu se destacar aí com um ganho que foi muito positivo aqui para as nossas carteiras. Indo agora para o fundo internacional, em setembro, a gente observou uma combinação de revisões altistas de crescimento nos Estados Unidos, preço de petróleo em alta, né? E discurso mais duro do Banco Central americano, o que, como observamos, aliado a fatores técnicos, leva a essa expressiva elevação dos juros americanos longos. Então, na renda fixa, a abertura da curva mantém os títulos soberanos, que são os chamados treasuries, sob pressão. Na bolsa, isso também tem um efeito razoável, né? O S&P e o Nasdaq, que são bolsas americanas, caíram entre 5% e 6% aproximadamente. A China continuou a apresentar dados econômicos fracos, né? As commodities perderam terreno no geral, com exceção do petróleo, que subiu aproximadamente 6% no mês, e o ouro caiu 5%. Né? Normalmente, o ouro tem uma correlação negativa com o juro. Né? Então, esse ambiente de aversão a risco impactou os resultados do fundo. A valorização do real contra o dólar, que foi de 1,7% no mês, ajudou a compensar um pouco essas perdas nos ativos, mas o fundo fechou com uma queda de 2,4%.
O fundo Rio Bravo Alocação, né, que está aqui, responde pela maior parte dos ativos, como se vê nesse gráfico da esquerda, ele foi rebalanceado ao longo do mês de setembro. Aqui é importante a gente lembrar que nesse fundo nós usamos um algoritmo da BlackRock chamado Aladdin, que procura maximizar o retorno olhando para buscar proteção contra, né, possíveis movimentações que a gente tenha na carteira da Fiduc como um todo. Então, ele olha a carteira da Fiduc, procura uma alocação que maximize retorno, ao mesmo tempo que ele está olhando para risco em função do que a gente tem no restante da carteira da Fiduc. Então, é um algoritmo muito interessante que busca maximizar essa relação retorno-risco. Esse rebalanceamento de setembro que esse software fez gerou alguma troca de posição em ações e renda fixa, mas as estratégias foram relativamente mantidas em termos de tamanho. Então, aqui, no renda fixa, a gente continua com uma exposição de aproximadamente 25%, né, dividida aqui em vários vértices ou prazos, né, de renda fixa americana. A gente ainda tem 8% em ouro, e o resto bastante diversificado aqui em ações também, com uma pulverização geográfica também bastante grande. Indo agora para o Previdência Balanceado, o fundo teve um retorno de menos 0,12% no mês, um mês de aversão a risco. Esse tipo de resultado para um fundo que é uma carteira e que subscreve a risco é normal. As estratégias de ações e inflação tiveram os piores desempenhos. Vale observar aqui que a parcela de renda variável no exterior, né, foi a que puxou para baixo esse resultado de ações. Nesse mês jogou contra, mas nos últimos 12 meses contribuiu muito para o resultado, porque performou melhor que o mercado brasileiro. E isso, além de trazer, né, esse retorno maior, ela contribui muito para mitigar risco, porque ela diversifica, ela descorrelaciona a carteira. Aqui também a gente pode observar que as estratégias de renda fixa e imobiliário foram as que produziram os melhores resultados. Aqui no imobiliário, foi um destaque, né? A gente teve uma alta de 1,5% nesse fundo, que representa mais ou menos 4% da nossa exposição. Superou muito o benchmark desse fundo, que é o IFIX, que subiu só 0,2% no mês. E a parcela de renda fixa aqui seguiu muito próximo do CDI. Resultado absolutamente dentro do esperado para um contexto mais complicado do mês. Essa é uma carteira que tende a responder muito bem também num cenário mais tranquilo. Por fim, o Fundo Previdência Conservador, que também é uma carteira, como se pode ver no gráfico da esquerda, contudo, comparado ao balanceado com uma exposição de ativos mais conservadores, ela subiu 0,19% no mês. Como esperado, as estratégias de maior risco tiveram os piores desempenhos. A classe de ações foi a principal detratora, seguida de inflação. Aqui também a gente teve a influência do mercado internacional de ações. O resultado de renda fixa seguiu o CDI, enquanto que o de multimercado ficou aquém, pelas razões que a gente já havia mencionado anteriormente, mas ainda assim ficou em território positivo. Pedro, acho que esse é um principal resumo do que a gente viu de tendências aí nesse mês de setembro. Obrigado, Magali. Quando você falou de ações, uma coisa que me veio à cabeça é que você convida aqueles gestores que estão naquela parte lá dos gráficos para conversar e fazer apresentações para a nossa rede de planejadores. Então, se você é um cliente, saiba que o seu planejador
tem acesso a muito mais informações, em muito mais detalhes do que a gente consegue fazer em uma apresentação que tem alguma coisa como 15, 20 minutos. A nossa ideia aqui é falar das carteiras, falar do sentimento geral das coisas, mas o seu planejador, a gente coloca ele muito mais próximo, dá muito mais informação, e esse é um bom momento para você procurá-lo e encontrar as explicações para aquilo que passa na sua cabeça. Se ainda não o fez, eu não me canso de repetir, o ter um planejador ao seu lado é uma forma importantíssima de você ter uma carteira bem acompanhada ao longo da vida. Então, e se você ainda não acompanha a gente, uma outra forma que você pode fazer agora é acompanhar a gente aqui no canal do YouTube. Eu sempre esqueço de falar isso, faz diferença para a gente. Magali, obrigado pela sua explicação, pela sua paciência em vir aqui explicar para a gente. Obrigado por chamar esses gestores todos para conversar com a rede de planejadores e até mês que vem. A todos vocês, até a próxima. Obrigado, Magali. Obrigada, Pedro. Um abraço a todos.